Sabemos que os tempos são difíceis, não são fáceis. Afunila cada dia, mas a gente não deve parar de lutar. A gente não pode parar de lutar. A gente tem que acreditar cada vez mais que nós temos um Deus que é possível de mudar a nossa história. Amém, queridos irmãos? Eu sei muito bem que o nosso Deus, Ele é capaz de mudar tudo. Sou testemunho vivo disso. Então, queridos, vamos ler o primeiro texto aqui, no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5, do versículo 25 até o versículo de número 34. A gente não pode deixar de lutar. Não podemos desvanecer. Que toda vez que nós desvanecemos, o inimigo se fortalece. Quando Moisés estava levantando ali aquele cajado lá no alto, Israel prevalecia. Quando ele começava a baixar, começava a perder chão, e aí tinha que levantar novamente. Eles asseguravam nas mãos de Moisés e levantava. Então a gente tem que estar sempre de mãos levantadas, crendo que o nosso Deus pode mudar a nossa história, porque nós servimos um Deus do impossível. Aleluia! Eu vou ler junto com os irmãos, os pares, os irmãos dos ímpares, até o versículo número 34. Havia ali uma mulher que padecia de hemorragia por 12 anos. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão, e tocou no seu manto. Imediatamente a hemorragia cessou, e ela percebeu no seu corpo que estava curada daquele mal. Seus discípulos responderam: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. A mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Amém. A gente vê nesse texto aqui, irmãos, primeiro uma barreira. Eu estava lendo esse texto e eu estava tendo discernimento. Aqueles 12 discípulos de Jesus, eles eram uma espécie de segurança. Todos eles tinham uma arma na mão. Pedro carregava espada, outros carregavam cutelo, que era uma forma deles também cortar plantas, fazer os seus afazeres. Tinha ferramentas, tinha machado, tinha foice, aquelas ferramentas, já existiam naquela época. Então aquilo era uma barreira para aquela mulher chegar até Jesus. Mas a gente tem que ultrapassar as barreiras para chegar a ter vitória. Na nossa vida existem muitas barreiras, irmãos, mas a gente precisa acreditar em Deus, não desvanecer e vencer todas essas barreiras. Na Bíblia a gente vê textos de personagens que enfrentaram muitas barreiras. Uma grande barreira foi Zaqueu também, que enfrentou. Mas a gente tem que ter estratégia para vencer as barreiras. E qual foi a estratégia que Zaqueu teve para vencer aquela barreira? Subiu numa árvore. Ele subiu numa árvore e disse: agora eu alcanço, eu suplantei, estou mais alto do que os outros. Vou ver Jesus.
E aí ele focou aonde Jesus ia passar e ficou ali aguardando e recebeu a sua bênção. Então, assim acontece conosco também. A gente precisa vencer as barreiras, botar nossa mente para funcionar, porque o inimigo, ele é astuto, irmãos. Ele é sagaz. Ele trabalha 24 horas para nos pegar no nosso ponto fraco. Mas a gente precisa ter estratégias também para vencer o inimigo. Foi o que aconteceu com Davi. Ele teve a sua estratégia de vencer o inimigo. Davi lançou aquela pedra num lugar onde o inimigo não tinha uma proteção. Aquela pedra pegou no olho do adversário. Então, amados irmãos, a gente nunca deve parar de lutar. De fato, um dos objetivos do inimigo é fazer o cristão parar de lutar. Quando o cristão para de lutar, ele perde o foco. Ele não alcança o seu alvo. O inimigo usa tudo isto para nos atacar, mas a Bíblia nos ensina que nunca devemos parar de lutar. Romanos 8:37, eu queria ler essa referência aqui para os irmãos. Esse texto, quando Paulo está citando a igreja romana, ele está falando, Romanos 8:37. Primeiro, está falando de lutas. Mas ele está dizendo aqui, mas em todas essas coisas, ou seja, todas essas barreiras, todas essas dificuldades, todos esses problemas, nós somos mais do que vencedores. Aleluia. Aleluia. Diga assim comigo, eu sou um vencedor. Eu sou um vencedor. Não vou parar de lutar. Porque Deus está comigo. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz também que nós devemos dar graças a Deus, porque sempre Ele nos faz triunfar. Sempre, irmãos. E o texto lido fala de uma mulher curada de uma hemorragia. Esta mulher tinha tudo para parar de lutar. Quantas pessoas eu já vi na vida dizer, não, eu já estou entregando os pontos. Eu não vou mais lutar. Chega! Já ouvi muitas pessoas falarem assim. Quando a pessoa fala desta forma, ele está entregando os pontos, ele está perdendo o foco, e aí o inimigo entra, e ele perde a sua luta. Porque nesse mundo, irmãos, nós teremos lutas, mas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ela tinha tudo para poder parar. Tinha gastado todo o seu dinheiro. Se a gente estudar o texto, vai observar que ela era uma mulher de posses. Ela tinha gastado com os médicos naquela época, todo o seu dinheiro. Tinha perdido tudo. Aquela enfermidade já havia 12 anos. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite toda, e a alegria ela vem ao amanhecer. E ela ouviu falar de Jesus. E ela percebeu, se eu somente tocar no manto de Jesus, eu serei curada. Aleluia. E esse problema do fluxo de sangue, irmãos, não era, naquela época, não era fácil, não. Eu quero ler uma referência aqui, que eu estava olhando, em Levítico 15, versículo 25 até o 27. Coloca para nós, por favor, quem está aí, Mateus? Olha o que está dizendo aqui de uma mulher que tinha fluxo de sangue. Quando uma mulher tiver um fluxo de sangue por muitos dias, fora da sua menstruação normal, aqui está dizendo que ela estava anormal a situação, ou um fluxo de sangue contínuo, além desse período, ela ficará impura enquanto este durar, como nos dias da sua menstruação. Próximo. Qualquer cama na qual ela se deitar, enquanto continuar o seu fluxo, estará impura, como acontece com a cama em que ela se deita durante a sua menstruação. E tudo sobre o qual ela se sentar está impuro.
como durante a sua menstruação. O 27 agora. Quem tocar em alguma dessas coisas ficará impuro, lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até ao entardecer. Então era uma coisa muito difícil quando acontecia isso. Eu tenho certeza que aquela mulher perdeu tudo que ela tinha, seus filhos, seus familiares, mas ela procurava resolver o seu problema. Ela não desistiu, até que ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela creu no poder do Senhor Jesus. E a sua fé era tão intensa que ela diz: basta eu tocar na orla do manto dele. Irmãos, ela furou a barreira. Eu não sei como ela conseguiu, mas ela entrou ali no meio, arriscou a sua vida, porque ela poderia ser morta ali. E além de ser morta, ninguém tocava naquele corpo, porque ela era uma pessoa considerada imunda, não podia tocar. Mas ela arriscou e disse: eu vou tocar no Senhor Jesus, e quando eu tocar, eu ficarei curada. Irmãos, esta fé mexeu com as estruturas de Jesus. A nossa fé, irmãos, mexe com a estrutura do Senhor Jesus. Porque muitas pessoas tocaram nele, mas aquela mulher tocou diferente. E quando nós tocamos diferente no Senhor Jesus, dele sai virtude. Aleluia! E Jesus disse: alguém me tocou. Os discípulos ficaram inquietos e começaram a questionar: Senhor, tanta gente esbarrando no Senhor, tantas pessoas confrontando o Senhor, e o Senhor diz que alguém lhe tocou. Jesus respondeu: alguém me tocou diferente, ou seja, uma pessoa de fé. Irmãos, a nossa base do cristianismo é a nossa fé. Se a gente perder a nossa fé, perdemos o foco. Perdeu a nossa fé, o inimigo acha a brecha e a gente perde a nossa vitória. Amém? A situação da mulher: rejeitada, evitada, falida, fraca, indo a pior, mas ela não ficou prostrada diante dessa situação. E eu quero falar de algumas virtudes, irmãos, que a gente precisa ter para que a gente possa mexer com a estrutura de Jesus. Porque Jesus, ele é sensível. Quantas vezes a gente vê na Bíblia que Jesus chorou, ele se comovia com situações. E uma das situações que Jesus se comoveu bastante foi quando ele chegou lá no túmulo de Lázaro. Ele viu aquelas pessoas como estava sofrendo, ele se comoveu com aquilo. Então, quando nós mexemos com a estrutura de Jesus, dele sai poder e nós alcançamos a nossa bênção. Amém, amados? E a primeira virtude que eu quero falar para os irmãos é uma virtude que essa mulher teve, a virtude da perseverança. Isso está no versículo 25. Havia 12 anos que tinha uma hemorragia, sofrendo. O inimigo sempre ele tenta nos parar. Em Tiago 1, versículo 4, vamos ler essa referência? Coloca, por favor, quem está lá. Olha o que Tiago está falando sobre a perseverança. Aleluia. Os irmãos, leia aí, por favor. Então, aqui Tiago está falando da perseverança, que a gente deve perseverar. E a perseverança, irmãos, ela nos traz fé. Em Hebreus capítulo 10, versículo 36 diz: necessitais de perseveranças, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa.
Hebreus está dizendo que, Hebreus 10:36 está falando que a gente necessita de perseverança. O nosso problema é que queremos um milagre na mesma hora. A gente quer um milagre instantâneo às vezes. Às vezes isso pode acontecer e às vezes pode não acontecer. Foi o caso da mulher que passou 10 anos sofrendo. Há muitas coisas, irmãos, inacabadas em nossas vidas que precisam serem resolvidas. E serão resolvidas através da nossa fé. E através da nossa fé, a gente alcança o nosso milagre. Glória a Deus. Milagre é uma coisa que foge do controle humano. O milagre é uma coisa que está além da física. A ciência não consegue decifrar o que é milagre. Só aquele que acredita no poder de Jesus que sabe o que é milagre. Então a gente precisa perseverar. O que é perseverar? É continuar com aquele objetivo, não desistir. E a gente precisa de ter virtude, esforço e disposição. Às vezes o seu corpo está dizendo não, mas a sua disposição, o seu esforço suplanta. E a gente vai à luta. Ela gastou tudo que tinha. A pergunta é: o que você tem feito para receber o seu milagre? Esta mulher, mesmo piorando a cada dia, ela se esforçava para alcançar a sua cura. E gastou tudo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, Paulo disse: eu combati o bom combate. Eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Então, o cristão ele não pode perder a sua fé. Sua fé precisa estar cada vez mais inerente na sua alma, no seu coração. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10 diz: se te mostra fraco no dia da dificuldade, quão pequena é a tua força, não adianta só chorar. Então, a segunda virtude, a segunda arma que a gente tem para alcançar a nossa vitória é a virtude, esforçar. E a terceira é a motivação. No versículo 27, ela ouvindo falar de Jesus, pensou, ainda há esperança. Quando você ouve falar de Jesus, a sua vida enche de esperança. Não importa o que o inimigo tenha tentado fazer, você parar. Porque maior é aquele que está com nós, Jesus. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Quero ler com os irmãos, coloca por favor aí. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Ele está dizendo aqui: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está aonde? No mundo. Deus é maior, então a gente precisa de ter uma motivação para alcançar a nossa vitória. E a quarta virtude é a determinação. A gente precisa ser determinado. Igual esses atletas que vão para as Olimpíadas, se preparam há 4 anos. Chegam ali, às vezes é segundos, né? Uma luta de judô, por exemplo, às vezes não vai nem 1 minuto. Ele preparou 4 anos, ele teve motivação para chegar lá e lutar e vencer. Então assim somos nós, a gente precisa ter, determinação. Ela veio por trás, entre a multidão. Essa mulher estava determinada em receber o seu milagre. Ela venceu a multidão, mesmo debilitada. Muitos dizem: vou pegar firme, mas não pegam.
Tem muita gente que faz 1001 promessa, mas não cria expectativa, não se determina, não tem foco, e aí perde a batalha. Então, irmãos, ela teve expectativa, ela foi determinada, e ela teve coragem. Versículo 33 fala que ela veio temendo e tremendo. Lá em Lucas 8, do 45 ao 47, fala que ela aproximou de Jesus temendo e tremendo. Tanto que quando Jesus respondeu, ela tremia como uma vara verde. Mas ela não deixou de lutar. Ela foi até Jesus. E por isso ela foi vitoriosa. Teve coragem. A gente precisa também ter isso na nossa mente, ter coragem, determinação. Essa mulher era considerada um ser desprezível. Ficava longe da sociedade, igual os leprosos ficavam. Ninguém poderia tocar nessa mulher, porque se tocasse era imundo. Ela tinha um mundo só dela, porque aonde ela habitava, ninguém poderia chegar até ali. Mas isso não abateu ela. A gente tem que sonhar, e sonhar alto, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de visão de águia, e Ele sempre quando Deus mostrava para o seu povo o espaço, era de lá de cima. O povo subia na montanha e Deus mostrava: está vendo aquelas campinas, está vendo aquilo ali? Ó, é o que eu tenho para vocês. Aquelas terras, aqueles bens ali. Então a gente precisa pensar, sonhar. José era um sonhador. E ele perseguiu o seu sonho. Ele não desistiu do seu alvo. E Deus o honrou. Em Apocalipse, irmãos, capítulo 2, versículo 18. Apocalipse 2, versículo 18. Aqui na minha versão, Apocalipse 2, versículo 18. Oi? A minha versão é a ARC. Mas eu acredito que eu anotei errado aqui. É a versão que fala dos tímidos e medrosos. É o versículo que fala: quanto aos tímidos e medrosos, não herda o reino de Deus. Alguém lembra qual é a versão? Qual é o Apocalipse? Eu botei 2,18 aqui, não. Que ele diz: quanto aos tímidos e medrosos, não herda o reino de Deus. 21:8. Coloca, por favor, Mateus aí. Quem está lá? Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. E o que é essa segunda morte? Então aqui, a Bíblia cita sobre os medrosos, sobre os tímidos, sobre os acomodados. E a gente não deve se acomodar, a gente precisa estar sempre dispostos, sempre acreditando, não desistir e persistir e até o final. Outra referência que eu coloquei aqui, não sei se está certa, Juízes, capítulo 7, versículo 3. É isso mesmo, lá quando Gedeão estava na guerra. Juízes 7, versículo 3.
Agora, pois, a prega aos ouvidos do povo, dizendo: quem for covarde e medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram ao povo 22.000 e 10.000 ficaram. Aqui ele está dizendo sobre os covardes, os medrosos, os que retrocedem, os que deixam se abater pela dificuldade. E a gente não deve se abater com as nossas dificuldades. E o último que eu quero deixar para os irmãos é a fé. Essa é a nossa bandeira, que a gente não deve desvanecer. O versículo 34 do texto que nós lemos, Jesus respondeu para aquela mulher: tua fé te salvou. E a tua fé é a tua fé que te leva até o seu milagre. Amém? É a tua fé que te leva até o milagre. O versículo 30, em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, ele fala que a fé é a certeza da convicção das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos. Porque a nossa fé honra a Deus. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Você não viu, mas você crê. Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que não me viu fazendo todos esses milagres, mas creram. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio que Ele está comigo. Eu creio que Ele é meu socorro, bem presente na angústia. Eu creio que Ele está comigo. E por isso eu e você, nós somos mais do que vencedores, falou o apóstolo Paulo. E Jesus respondeu para a mulher: filha, a tua fé te salvou. Jesus respondeu a Bartimeu: a tua fé te salvou. E para concluirmos, irmãos, a perseverança, o esforço, a motivação, a determinação, a expectativa, a coragem e a fé, foi o que eu falei aqui nessa noite. O inimigo pode usar desânimo, cansaço, frustrações, decepções, perdas, etc, etc. Mas Deus está contigo. Maior é aquele que está em nós. Você pode dar um glória a Deus? O profeta Eliseu disse para Geazi: olha, Geazi, não tema este grande exército da Síria, assírio, porque é diferente. Síria e Assíria é totalmente diferente. Não teme o rei Sinaqueribe, porque maior que está conosco. Aleluia! Nunca pare de lutar. Em época difícil, irmãos, nunca pare de lutar. Repita comigo: eu sou mais do que vencedor. E hoje, fala, hoje, tomo posse da minha vitória, porque Jesus está comigo. Aleluia, glória a Deus. O que é fé no grego? A fé implica uma atitude contrária à dúvida. E está ligada à confiança. Isso está no grego. De acordo com a etimologia, a palavra fé tem origem no grego, que indica na noção de acreditar. No contexto religioso, é uma virtude daqueles que aceita como verdade absoluta que Jesus é o Rei dos Reis. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos. Agora, baseado em tudo que nós falamos, na fé, na perseverança, no esforço, na motivação, na determinação, na expectativa, nós vamos orar agora. E vamos orar nesse momento pelas pessoas que estão enfermas. A nossa ministração falou sobre cura de enfermidade. E o nosso Deus é o Deus de perto, é o Deus de longe. É o Deus dos montes e o Deus dos vales. E aonde nós estivermos, Ele está conosco. Porque Ele disse: aonde você pisar com a planta do seu pé, eu serei com você.
Vamos orar pela irmã Inácia, que está enferma nesse momento. Vamos orar também pela irmã Sheila, que não está bem de saúde. Vamos orar pelo irmão João. E se tiver mais alguém enfermo aqui, nós iremos orar agora. E a oração da fé sarará o doente. Foi o que o presbítero irmão Ebenezer falou aqui hoje em Tiago. Vamos orar. Tem alguém que está doente, que está sentindo dor, está enfermo? Vem aqui na frente agora, vamos orar. Pode vir aqui no lugar da sua sobrinha, irmã Maria. Nós vamos orar. E nós vamos, no nome de Jesus,